Então, vamos para mais uma aula, dando continuidade aqui. Nós vamos falar nesta aula sobre envios de ordens, ordens de entrada, ok? Então, eu tenho aqui três tipos de ordem. Então, para isso, vamos voltar à origem, né? Vamos voltar aqui ao manual. Vou abrir o manual para gente. Deixa eu ver se eu já tenho. Ah, já tem um aqui, ó. Então, só vou arrumar vertical. Ah, ele não está aberto, né? Tá aqui. Então, vou arrumar aqui a tela, modelo que a gente tem. Então, vamos até as funções de envio de ordens, tá? Vamos descer aqui, que seriam basicamente, tá? Olhando aqui no sumário, tá? Funções, cadê? Funções de backtesting, né? Olha lá. Então, funções de backtest, temos aqui 47. Então, vamos direto aqui no 47. Foi no 36. Bom, tudo bem. Vamos descer. Block build. Funções de alerta. Aqui, funções de backtest. Então, nós temos aqui alguns tipos de funções de envio de ordem. Como eu disse, temos três, tá? Nós vamos ter, então, a função buy@market, tá? Função buy_limit e função buy_stop. Então, essas são as três funções que nós temos para envios de ordens de compra. E aí, funções de envios de compra. Então, temos três funções principais de envios de compra, tá? Vamos começar pela função buy@market, ok? A função buy@market, ela é uma função disponível para todas as versões, tá? De Profit. Então, a função buy@market tem como função buy@market e temos aqui os parênteses, né? Tem como funcionalidade realizar uma ordem de compra a mercado, tá? Então, ele envia uma ordem de compra a mercado, beleza? Ele compra ali a mercado mesmo, no preço que tiver. Se o parâmetro de quantidade não for específico, a ordem usará o valor definido no campo quantidade na aba de execução do editor de estratégia como mínimo sendo um lote, ok? Na automação, será considerada a quantidade configurada no campo quantidade por ordem quando o parâmetro é especificado. A estratégia ignora essas configurações e utiliza a quantidade informada no código, que deve ser múltipla do lote do ativo. Então, nós temos aqui a função buy@market, quantidade retornando como float e retorna void, né? Então, temos aqui o parâmetro, quantity, float opcional, determina a quantidade a ser executada por ordem de compra. Ele dá aqui para a gente um exemplo de uso. No exemplo, caso a mínima do candle atual for igual à do candle anterior, será realizada uma simulação de ordem a mercado. Então, nós temos aqui begin, o controle de fluxo if, se, que nós também estamos usando, e o tem. Então, low igual a low anterior, compra mercado. Você vê que ele não define aqui os parâmetros, né? Então, nós temos aqui o exemplo, ok? Olha lá, ele mostra aqui para a gente um exemplo. Então, vamos utilizar a função buy@market, tá? Vamos colocar aqui no misto para a gente ver o código. Então, se eu tenho um sinal de compra, paint bar CL verde, plot texto, sinal de compra e buy@market. Olha lá, ele já traz aqui para a gente e nós temos duas formas de escrever isso. Dessa forma aqui e colocando os parênteses, ponto e vírgula. Aqui, a gente define a quantidade de contratos, como ele disse. Se a gente quiser um, a gente coloca um. Se a gente quiser dois, a gente coloca dois. Caso a gente não coloque nada, ele vai definir zero, desculpa, um, que é o mínimo, né? Ou ele vai definir a quantidade que vai ter dentro do módulo de automação, tá? Aqui nós estamos só dentro do editor de estratégia, então
Vou salvar aqui, tá? Vou salvar e vou executar isso aqui, ó. O que ele vai fazer, ó? Ele vai fazer um backtest pra gente, ó. Ó, nesse caso aqui, ele não vai mostrar nada pra gente. Aqui, a gente tem que começar a aplicar, criar o módulo de automação, porque nós estamos no backtest. Então, aqui a gente não vai conseguir ver essa ordem sendo executada, tá? Por quê? Porque ele está executando isso, ó, desde o primeiro candle, ó lá. Ó, qual foi o primeiro candle aqui que ele colocou, ó? Esse aqui, ó, tá vendo? Então, ele executou aqui, ó, no dia 13/8. Por quê? Porque nós estamos usando dentro do módulo automação, né? E ele colocou aqui, se a gente clicar aqui em desempenho, a gente já aprendeu a fazer backtest, né? Então, nós temos aqui as operações, ó, e a primeira operação foi em 13/8. E aí, desde então, ele só executa ordens de compra quando o fechamento é maior. Ele não tem saída, ele não tem alvo. E por que ele parou de executar aqui, ó, por exemplo? Ó, ele parou de executar porque nós temos o máximo de 10 lotes. Se eu colocar aqui 20, ó, você vai ver que ele vai continuar executando as ordens, tá? Então aqui a gente só consegue gerar os backtests. A gente não vai conseguir ver ele enviando a ordem aqui, tá bom? E aí para isso nós precisamos entrar dentro do módulo de automação, tá? Dentro do módulo de automação. Então falamos aqui sobre a ordem Buy at Market e vamos automatizar essa estratégia dentro do módulo de automação. Então nós clicamos aqui, né, estratégias, automação de estratégias, tá? E aí nós temos esse módulo aqui. Eu vou dividir a tela mais uma vez, ok? Vou tirar isso aqui também, deixar os três aqui que vai ser importante para a gente visualizar. Então, vou clicar aqui em nova automação, ele vai abrir essa tela aqui para a gente. Nós temos aqui o simulador, tá? Eu já te adianto antemão que a gente não vai conseguir automatizar isso, porque a gente não tem ordens de saída, tá? Então, é só para você poder entender isso também. Então, nós vamos vir aqui em selecione uma estratégia, nós temos aqui modelo curso NTSL, tá? Vou colocar aqui no ativo mini índice, período 1 minuto, quantidade máxima, posso abrir aqui 20 posições. Aqui já aparecem os parâmetros para a gente. Eu vou salvar isso aí, ó. Sua estratégia não possui uma ordem de saída, então eu não consigo automatizar e aqui também já tem isso. Então, o que eu preciso fazer? Preciso colocar ordens de saída, tá? Eu preciso fazer isso. Então, nós falamos sobre a função Buy at Market. E para me automatizar e verificar isso aqui, a gente já viu no editor de backtest que ele está funcionando, né? A gente já tem aqui o editor funcionando, né? Isso aqui tá bem claro. A gente mostrei para vocês as ordens sendo enviadas aqui, né? Então ele está de fato comprando quando o fechamento é maior do que a abertura, mas eu não consigo automatizar isso, né, no módulo de automação porque eu ainda de fato não coloquei as ordens de saída. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos criar essas ordens de saída, tá? Então na próxima aula eu vou já iniciar a criação das ordens de saída. Desejo a você paz e prosperidade e até a próxima aula.